Bem, pessoal, tem muito vídeo aqui falando sobre AVC, o que é e tal, e falo do cérebro e tal, mas teve uma pergunta tão básica e tão simples que eu vi aqui, e eu não respondi assim tão claro que eu vou falar para vocês, né? Como saber se eu estou tendo um AVC, um derrame, né? Isso serve para você ou para um parente seu, né? Primeira coisa que você tem que entender, assim, é muito relevante a identificação do AVC. Por quê? O que seria o AVC? Se você tem um problema no vaso que leva o sangue, né, do coração aqui para o cérebro, né, e vai nutrir o cérebro, se o sangue não está chegando aqui, o que é que vai acontecer com os neurônios? Vão morrer. E você tem um tempo que é um tempo muito relevante, que é entre começar o sintoma, ou seja, esse vaso ser obstruído, e você desobstruir o vaso e salvar esses neurônios, salvar o cérebro. Então, assim como a gente fala no infarto, a gente fala também no AVC que o tempo entre início do sintoma e o tratamento para desobstruir o vaso é uma das coisas mais importantes. E o que acontece? Você começa a passar mal como sozinho em casa, você não está com o médico do lado, você não está no hospital, ninguém vai te avisar que amanhã você vai passar mal. E muitas vezes a pessoa que tem um AVC, ela está consciente, ela está entendendo e ela não entende o que está acontecendo com ela. E muitas vezes atrasa. Ela vai falar, eu estou ansioso, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E não percebe que ela está tendo um AVC. Se ela identificasse, ela falaria com a família levaria rapidamente para a emergência, desobstruir aquele vaso dela, ela não tinha nenhuma sequela do AVC. Então vamos lá para dizer para vocês como saber se eu estou tendo um AVC, né? Primeira coisa para vocês entenderem, o cérebro é muito complexo. E aí vem uma dificuldade, às vezes, as pessoas entenderem, né? Porque cada região do cérebro ele tem uma certa função. E as funções são diferentes. Então tem uma gama muito ampla de sintomas que podem estar relacionados a AVC. E às vezes são estranhos, né? Vou falar cada um pouquinho para vocês de forma bem simples para vocês entenderem. Para você ou se tiver com um parente seu, né? Primeiro, a força muscular. Então, muitas vezes, quando o paciente perde uma força muscular, sem dor, ele não identifica. Então, eu tive caso até familiar, minha avó já é falecida, né? Quando ela teve um AVC, ela achou que tinha dormido sobre o braço, ficou o braço fraco. Não avisou para ninguém, falou, acho que eu dormi e tal, o braço sem mover. Imagine. Mas por quê? Porque como você não está sentindo dor, né? E você tem alguma coisa assim, às vezes o paciente mais idoso, isso e aquilo, ele tolera algumas coisas, né? Porque está acostumado a sentir um problema ou outro, né? E não informa. Então, assim, a perda de força muscular é muito importante e é um dos principais sintomas que um paciente pode ter. Júlio, não é perder só força completa, às vezes o braço fica mais fraco. Então, um primeiro sintoma é perda de força. Pode ser no braço, na perna, no rosto, né? O famoso rosto ficou torto. Pode ser sim um sintoma de AVC. E como não vem associado com dor, a pessoa estranha, fala, por que meu braço não está mexendo direito? E claro, né, eu tenho até vídeo falando aqui, né, já aconteceu da gente dormir, né, ter uma posição ruim, às vezes você tem um formigamento, mas é diferente, porque normalmente a pessoa perde a força muscular, como é no cérebro, ela não tem dor nenhuma, não tem dor cervical, não tem dor no braço, não tem formigamento, só o braço dela não está mexendo direito. Eles falam assim, meu braço ficou bobo, como aconteceu com minha avó, né, e eles vão levando, porque o outro está bem, não está com dor e tal. Então esse é um sintoma muito relevante, né. Segundo, a alteração da linguagem, que também as pessoas negligenciam. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de fala e é parcial ou não, e ela fala, por que eu não estou conseguindo falar? O raciocínio dela está tudo perfeito, ela tenta falar uma palavra e troca. E ela identifica aquilo, às vezes ela, ainda mais que mora sozinha ou que está em algum lugar, ela fica assim, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou ansioso? Será que eu estou com medo? O que está acontecendo? É estranho, porque ela não está com dor, não está com nada, de repente falta palavras, falta a linguagem e às vezes falta compreensão. Ela não entende o que os outros estão falando. Ela vê as pessoas falando palavras como se não fizesse sentido. Por quê? A isquemia foi na área responsável pela compreensão da linguagem. É estranho isso, mas é o que acontece. E por isso que as pessoas, depois que vêm conversar com a gente, ela fala, gente, foi muito estranho. Eu tentava falar a palavra, imaginava e saía outra coisa. Ou as pessoas falavam, eu não entendia, como se tivesse outro idioma. E eu não estava entendendo o que estava passando por mim. Porque o raciocínio dela está normal. E a gente, ser humano, naturalmente, quando acontece alguma coisa estranha, a gente tenta entender uma lógica, tenta encontrar uma justificativa, né, para aquilo, né? Então, esse é um outro fator, né? Falei com vocês a questão que às vezes você pede para a pessoa sorrir, ou a pessoa sorrir, ela nota que tem um desvio, um lado mexe, o outro não mexe. Existem outras doenças que estão isso, né, como paralisia facial, né, que é vírus e tal, mas isso é o quê? São critérios e forma simples de você entender que pode ser um AVC e você vai procurar emergência. Aí o médico vai diferenciar lá, vai fazer exame e tal. Pode ser que você tenha um sintoma desse, não seja um AVC, mas precisa sim, de forma imediata, você procurar. Desequilíbrio, a pessoa subitamente ficou desequilibrada, não está conseguindo andar, fez, Júlio, isso pode ser labirintite? Claro que pode ser, mas muitas vezes o paciente tem um AVC cerebelar,
tem alguma outra coisa, ele acha que é outro quadro. Então, se eu tenho, é sempre desse jeito, eu tenho labirintite, tudo bem, já acompanho com o meu otorrino, mas uma pessoa que nunca tem de forma súbita, é um critério. As dores de cabeça, existem os AVCs, são AVC hemorrágico, que a gente neurocirurgião trata muito, com um aneurisma roto. Então, se a pessoa tem um quadro desse, né, súbito, de dor de cabeça, tem que procurar. Aí já é diferente dessa isquemia que eu falei para vocês, né? O sangue extravasa, né, mas não deixa de ser um acidente vascular cerebral, que o atendimento imediato é muito importante. Confusão mental, aí a pessoa não vai notar, mas vai ser o familiar. Alguém que está bem, de repente, ela começa a ficar confusa. Essa confusão pode ser por a linguagem, não está adequada, ela falando nada com nada, então é um motivo para você levar, ou ela realmente fica fora de si. Porque tem uma isquemia na área responsável por diversas coisas, pode ser comportamento, tudo isso. Então, assim, para resumir para vocês, né, eu falei os mais comuns, mas para ampliar um pouquinho para vocês, sintomas neurológicos, súbitos, agudos, em especial pessoas que têm fatores de risco, que a gente sabe que é o diabetes, hipertensão, a idade, né, homem acima dos 40 anos, né, as mulheres, né, no período pós-menopausa, todos esses são fatores de risco responsável, tabagismo, né, obesidade, são fatores de risco que aumentam a chance da pessoa estar tendo. Ah, Júlio, então só quem tem esses fatores de risco? Não, não. Muitos pacientes, um paciente jovens, tudo isso que teve um AVC, ele tinha uma tendência, uma carga hereditária, um problema no vaso que teve. Então, teve esses sintomas, tem que procurar, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.